você mesmo. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece a Deus? Antes de eu começar nesse tema, eu queria dizer seja bem-vindo a mais um vídeo. Compartilha aí, esse vídeo, dá uma força para nós. Inscreve-se no canal, assim você ajuda a gente a continuar nesse propósito. A pergunta é, você conhece a Deus? Quando eu era criança, eu ouvia muito falar de Deus. Eu era criancinha e ouvia as histórias extraordinárias que minha mãe, meu pai, as pessoas falavam de Deus. E eu lembro como se fosse hoje. Eu era criança pequena, 7, 8 anos, e eu lembro que eles contavam a história de Salomão. Um homem muito sábio, muito rico. E eu ficava encantado com essas histórias. Fora as demais histórias que era contado. A história de Daniel, de José, do Egito, de Moisés. Muitas histórias tem na Bíblia. Né? E eu era criança, eu ficava abismado com essas histórias. Ficava sonhando, ficava pensando, nossa, como eu queria ser assim, como eu queria ser assim. Então, assim, é uma coisa que vem de infância. A gente ouvir falar de Deus. Vem de quando é criança, de berço, de pai, de mãe. A gente já ouve falar de Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que é extraordinário. Mas a gente fica conhecendo a Deus só de ouvir falar. Mas como assim de ouvir falar? Porque você escuta história, ouve falar. Você não viveu momentos com Deus. Então por isso que você fica com as histórias admirado. Vê histórias extraordinárias. Vê a história de Salomão, como ele é sábio, inteligente, rico. E aí a gente criança começa a sonhar. Começa, como dizia, andar no mundo da lua. E eu achava interessante essas histórias, mas eu não conhecia Deus, eu só ouvia falar de Deus. E assim é na nossa vida. Desde criancinha, a humanidade ela aprende a conhecer Deus, ela sabe quem é Deus. E aí é onde entra a questão. A gente conhece a Deus de ouvir falar. Fácil conhecer a Deus dessa forma, de ouvir falar. Difícil mesmo é obedecer a Deus. Esse é o difícil. É fazer igual com que aqueles grandes homens faziam. Obedecer, seguir aquilo que Deus colocava no coração deles, aquela direção que Deus dava, aqueles grandes homens seguiam e davam tudo certo. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje, desde pequeno, as pessoas já começam a conhecer Deus. Hoje, é claro, tem mais igreja do que naquela época. Na época de Jesus, onde começou ali a igreja primitiva. E aí você ouvia falar pouco de Deus, mas ouvia falar de Deus. Eu nasci e ouvia falar de Deus. Só que eu não conhecia Deus. Eu crescia, eu fazia o que eu queria, entrava nas baladas, bebia, fazia tudo quanto era errado, sabendo quem era Deus. Então, é isso que eu quero passar para você. Conhecer Deus, ele é fácil. Conhecer Deus é moleza. Saber quem é Deus é moleza. O difícil mesmo é obedecer. Você quer conhecer Deus de verdade? Você quer conhecer Deus? O Deus extraordinário, o Deus Pai, o Deus amoroso, aquele Deus que deu o seu único Filho para salvar a humanidade, para salvar você. Você quer conhecer esse Deus?
você conhece a Deus? Conhecer é fácil. Difícil mesmo é obedecer. É seguir aquilo que Deus propõe aos nossos corações. É seguir o caminho que Deus tem preparado para nós. Isso é o difícil. E por isso que muitas pessoas hoje desistem. Começa o caminho, começa a caminhada e no meio do caminho essas pessoas desistem, para. Mas tem um segredo para que quando você começar de verdade a conhecer Deus na intimidade, você siga esse caminho e nunca mais você vai se desviar dele. Sabe? É interessante que conhecer Jesus, todo mundo conhece. Todo mundo conhece Jesus. As nações conhecem Jesus. As pessoas já ouviram falar em algum momento de Jesus. Quem era Jesus? Como que Jesus era? O que Jesus fazia? Isso é fácil, porque todo mundo sabe. Todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar de Jesus. Já ouviu falar do Filho de Deus, aquele que se pôs como cordeiro de sacrifício para salvar a humanidade, para tirar o pecado do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas só qual é difícil mesmo? Porque isso é fácil. Saber essas coisas é fácil. Você vai numa igreja hoje, você sabe. Você ouve falar. Você vai numa célula, você ouve falar. Mas difícil mesmo é seguir a Jesus. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o difícil, seguir a Jesus. Mas como é que eu faço para conseguir tudo isso? Conhecer a Deus de verdade, conhecer ao Deus, a história extraordinária de Deus. Porque para mim conhecer uma pessoa, eu preciso saber da história dele. Não adianta eu ficar ouvindo falar de fulano, cicrano, sem saber a real história dele. Se eu não souber a história da pessoa, eu não conheço essa pessoa. Então, para você conhecer a pessoa de Deus, para você conhecer a pessoa do Espírito Santo, para você conhecer a pessoa de Jesus, você precisa saber a história dele. E qual é a melhor maneira de você saber a história dele? Conhecer ele na sua essência. Conhecer as maravilhas que ele fez. Conhecer as coisas extraordinárias que Deus ele fez. Conhecer os milagres que ele fez. Por exemplo, quando, Deus mandou maná do céu. Ele fez na medida certinha. Ele mandou carne, tudo nos mínimos detalhes. Tudo bem feito. Tudo bem preparado. Essas são muitas histórias de milagres, extraordinários que Deus fez na terra, que Deus continua fazendo e que Deus ainda vai fazer na minha e na sua vida. Mas você precisa conhecer ele. Você precisa saber quem é ele. Você precisa conhecer a história dele. Aí você me pergunta, mas como é que eu faço para conhecer a história, para saber, para ter intimidade com ele? Vou te falar esse segredo. Que não é segredo, mas é um segredo. E esse segredo está aqui, ó. Esse é o caminho. Esse é a palavra. Aqui está as histórias extraordinárias que Deus fez nas nossas vidas. Que Deus fez na terra. Que Deus fez com a humanidade. As histórias extraordinárias que Deus continua fazendo. E as histórias que Deus ainda vai fazer na minha e na sua vida. Está aqui. A palavra. Esse aqui é o manual. O manual que vai te dar
a direção, o manual que vai fazer com que você siga uma direção e não vai se perder, que siga um caminho e não vai se desviar. Tá aqui o manual. Aqui você conhece quem é Deus, aqui você conhece quem é a pessoa de Jesus e aqui você conhece quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas você precisa entender uma coisa, você precisa abrir e mergulhar nas histórias extraordinárias que tem aqui dentro desse livro. Esse é as leis do Senhor, é os mandamentos do Senhor, é aquilo que Deus ele escreveu para mim e para você viver nessa terra. O extraordinário, os milagres deles para mim e para a sua vida. Tá aqui. Eu te aconselho, começa a ler hoje, começa a mergulhar nas histórias extraordinárias de Deus para a sua vida. Eu agradeço a você por essa oportunidade. Agradeço a você porque você está assistindo. Agradeço a você por dar um like e incentivar a gente a continuar falando da palavra e do amor. Então, compartilha esse vídeo, sabe? Se inscreve no meu canal, compartilha o canal aí com seus amigos e fala, olha, Deus tem algo extraordinário para você. A pergunta é, você conhece Deus? Talvez você pensa que conhece, ou talvez você só ouviu falar. Essa é a oportunidade para você ter intimidade com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo passe e que você seja um daqueles que vai levantar a mão e falar, Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Que Deus te abençoe, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.